profundidade é aquele artigo que a professora Lélia escreveu. Não, nós estamos aqui propondo que a avaliação em profundidade é uma matriz, é uma perspectiva teórico-política contra-hegemônica, né? Em construção. No entanto, nós temos inclusive clareza, e nós temos discutido muito Alcides e Américo, com Alcides e com Américo, nós temos discutido muito que esse campo da avaliação em profundidade, ele tem uma grande potencialidade e que exige que nós avancemos no processo de construção. Essa reflexão que o Américo, nós vamos inclusive transformar essa nossa mesa em um artigo que nós queremos que saia no número de reabertura da VAL. Nós vamos colocar isso. Então, nós temos clareza das potencialidades da avaliação em profundidade. Por exemplo, o Américo, ele aqui colocou, e eu concordo em gênero, número e grau, que você não pode fazer uma avaliação em profundidade se você não tem um mergulho, não só um mergulho, mas uma tessitura de mediações entre o contexto internacional, o contexto nacional, o contexto local. Por exemplo, tomemos um exemplo bem simples, a greve dos caminhoneiros que vai se contrapor ao aumento do diesel. Para a gente entender esse aumento do diesel, nós temos que entender da geopolítica. O que é que está acontecendo que há um aumento de diesel, aumento de gasolina a cada semana? Por quê? Que é um modelo que não existia, que não era o modelo da Dilma nem dos governos petistas. Acontece que aí nós temos que ir para uma dimensão internacional. O que o governo Temer tem feito? Ele tem uma mediação, né, com o capitalismo internacional. Então o que ele faz? Dentro do modelo rentista, neo-extrativista, ele exporta petróleo bruto e ele compra, ele importa aquilo que os produtos refinados. E quando nós temos refinarias ociosas, aí que está a história. E quando ele importa isso, essas refinarias, então você tem um preço equivalente ao dólar. E aí, como é que fica? Né? Nós estamos submetidos à dinâmica dos Estados Unidos. E aí a gasolina aumenta toda hora, o diesel aumenta. E o que o Temer fez no desespero? Porque essa greve dos caminhoneiros precisa ser entendida. É impossível que um avaliador de políticas públicas não pare e tente entender essa greve dos caminhoneiros, que é uma greve difícil de ser analisada, mas o que ele faz, Temer? Para ele se manter, para, sei lá, ele tenta apresentar um acordo em que ele baixa o preço do diesel e ele vai subir, mas ele não pode baixar o preço do diesel porque os acionistas não aceitam. Aí vem o capital financeiro. Então o que ele faz? Ele está tirando da educação, da saúde, tudo isso, nada disso, para subsidiar o que está pronto. Né? Isso é terminando. Vai lá, eu vou continuar. Mas eu quero colocar que é nesse sentido que a gente vai ver uma coisinha bem simples. A gasolina que eu ponho no meu carro aumentando toda hora, que me desespera, como é que isso tem a ver com o contexto internacional, nacional e local, né? Então, segundo eixo, esse é o primeiro eixo. Nós entendemos, a nossa concepção fundante é que a avaliação em profundidade é um campo analítico. Segundo, a avaliação em política pública, esse é o nosso segundo eixo. Ela tem uma dimensão política constitutiva. É claro que essa é uma tese defendida por Rosanira, que ela é explicitada aqui ontem enfaticamente na conferência de abertura, mas isso não pode ser chavão, isso não pode ser um mero discurso. Como é que a gente encarna essa questão de que a avaliação em política pública tem uma dimensão política constitutiva? Né? O Alcides há pouco falou de uma coisa interessante, que eu nunca o tinha visto falar, ele falou hoje, que nós podíamos pensar numa filosofia da avaliação de políticas públicas, no sentido de você ver o sentido político, as cosmovisões que estão encarnadas nas matrizes
diretrizes, nas tendências, enfim. Em verdade, a perspectiva hegemônica, nos marcos desse tão falado eficientismo, ela escamoteia, ela desconsidera a dimensão política da avaliação de políticas públicas. Mas é inconteste, é inegável que essa perspectiva hegemônica, ela não é neutra e ela está comprometida com determinados interesses. Veja toda a sua história, como é que ela emerge, a quem ela serve. Ela esconde, sob a sombra da neutralidade, ela esconde seus compromissos com a manutenção do status quo. E a perspectiva contra-hegemônica, que é a nossa, ela busca, aí é que nós temos que entender, se você, como mestrando, em coadunância com a tendência dominante hoje no marketing, em coadunância com a perspectiva teórico-analítica que nós estamos propugnando, se você aceita uma avaliação em profundidade, você está assumindo uma outra cosmovisão. Então, a perspectiva contra-hegemônica, o que ela pretende? Ela busca reforçar interesses que se contrapõem aos interesses dominantes nessa civilização do capital. E como é que a gente vai assumir interesses que se contraponham aos interesses dominantes dessa civilização do capital? Na medida em que a gente afirma direitos e defende a democracia. Ao afirmar direitos sociais amplos, ao afirmar uma democracia radical, né? Dizia Boaventura que o socialismo é democracia sem fim. Quando a gente afirma isso, nós estamos entrando numa perspectiva contra-corrente, né? Contra-hegemônica. E nós vamos mais. Essa perspectiva contra-hegemônica, ela tem um potencial antissistêmico. O que quer dizer isso? Ela tem um potencial de enfrentar o sistema do capital, de pelo menos tensionar com a lógica capitalista, sobretudo nessa versão hiper-neoliberal hoje dominante. Assim, a avaliação em profundidade, à luz de uma visão crítica, na condição de uma perspectiva contra-hegemônica, ela encarna uma cosmovisão. Uma cosmovisão emancipatória, que está fundada aonde? Na democracia, na justiça, na equidade, na afirmação de direitos, na dialética, igualdade e diferença. Isso é fundamental que a gente perceba. Essa perspectiva, para a gente não ficar, para que isso não perca o seu peso, para que isso não... Porque muitas vezes você fica repetindo as coisas e você vai destituindo essas coisas do seu conteúdo fundante. Então, para que a gente entenda, quando a gente fala em avaliação contra-hegemônica, nós estamos pensando em uma nova cosmovisão. Democracia, justiça, equidade, afirmação de direitos e, sobretudo, também essa dialética, igualdade e diferença. Especificamente, essa perspectiva da dialética, igualdade e diferença significa o quê? Nós lutamos pela igualdade em articulação ao respeito às diferenças, né? E isso abre vias fecundas no campo de avaliação de políticas públicas, avaliações feministas, por exemplo, avaliações étnicas. Eu acho que tem muitos alunos, sobretudo dessa última turma, né? E também na turma lá da nossa querida turma do FCE e a última aqui da FEDEC. Nós temos vários alunos discutindo cotas, por exemplo. Isso é uma avaliação étnico-racial. Você não pode discutir cota sem você discutir o princípio da igualdade e da diferença, essa dialética da igualdade e da diferença. Então, uma avaliação feminista já tem que levar em conta isso, né? As avaliações voltadas para pessoas com deficiência, enfim. Hoje, então, essas são as nossas duas grandes concepções fundantes. A avaliação em políticas públicas, ela é um campo analítico que emerge a partir de uma epistemologia, um campo que está construindo uma epistemologia. E segundo, a avaliação em políticas públicas tem uma dimensão política constitutiva, ela encarna cosmovisões. Bem, hoje, anos finais da segunda década do século XXI, nós enfrentamos, a partir desse nosso esforço, dessa nossa audácia,
dessa nossa aventura de construir uma perspectiva contra-hegemônica, né? E aí a nossa querida fundadora, né, a que fez o ato fundacional, né? Você como os grandes fez o ato fundacional. Então hoje, anos finais da década do século XXI, nós enfrentamos no campo de avaliação de políticas públicas, no âmbito do MAP e do PPGAP, nós enfrentamos alguns dilemas. E enfrentamos dilemas que o Alcides vai detectar na sua pesquisa. E foram esses dilemas que inspiraram, e eu tenho conversado muito com o Américo sobre isso, está na inspiração da nossa proposta de doutorado. Né? O Américo, como coordenador, e a partir daí, e aí nós temos aqui toda uma geração de coordenadores, Léa, Alcides, Américo, e aí a partir daí essas coisas foram avançando. Então nós enfrentamos dilemas complexos que fazem uma imbricação de dimensões analíticas, dimensões políticas e dimensões culturais. Agora é importante, os dilemas que nós enfrentamos não são só nossos. Esses dilemas, eles têm uma encarnação específica de dilemas básicos no campo da avaliação de políticas públicas. Qual é o nosso primeiro grande dilema? É assumir nas produções das dissertações, nós precisamos assumir a avaliação em profundidade como uma perspectiva teórico-política, não é um receituário que você diz assim, eu vou lá no supermercado, pego isso, deixo aquilo. Não, é uma perspectiva teórico-política e que exige a análise do contexto. A análise do contexto, como disse muito bem o Carlos Américo, em sua complexidade. E fazer análise do contexto não é simplesmente levantar dados. Isso não é análise do contexto. Você levanta dados, mas você, como pesquisador, vai construir as devidas mediações, aí que está a história, aí que está o pulo do gato, as devidas mediações entre contexto internacional, contexto nacional, contexto local, resgatando vinculações e articulações. Tá certo aí? Tá. Veja, aí todo mundo fica em pânico. Meu Deus, será que eu vou conseguir fazer um negócio desse? As pessoas, todo mundo está angustiado. Meu Deus, onde eu me meti? Onde eu me meti? Né? Então, essa análise de contexto, gente, ela pressupõe o relativo domínio da análise de conjuntura. Essa análise de conjuntura, ela passa, a análise de conjuntura também é uma coisa que tem sido muito mal trabalhada. Passa por uma compreensão geopolítica, passa por um deciframento do cenário brasileiro e uma articulação com as especificidades locais. Hoje, no Brasil do presente, analisar qualquer política pública, ela exige considerar as implicações do golpe 16, a impor políticas ultra-neoliberais com novas configurações do Estado, um Estado submetido aos interesses do financismo, é a radicalização de um Estado que ajusta e ajusta-se aos interesses do capital, especificamente do capital financeiro, do capital vinculado ao agronegócio, desconsiderando direitos e conquistas. Nesse sentido, basta que a gente tenha em mente uma referência, uma coisa que nos mexe profundamente. A emenda 95/2016, hoje já chama-se assim, emenda 95/2016, do teto dos gastos públicos, a limitar por 20 anos os gastos públicos nesse país, e que restringem estruturalmente a efetivação de políticas públicas de caráter universal. Políticas que materializam direitos de cidadania, como educação, saúde, assistência social, previdência, transporte, mobilidade urbana, políticas voltadas para a infância e adolescência, dentre outros. Essa emenda constitucional, ela passa a ser uma referência na avaliação de políticas públicas no Brasil do presente. Situando seus desdobramentos, quais são os desdobramentos dessa emenda no contexto das políticas públicas específicas, por exemplo, na assistência social. Nós estamos começando segunda-feira um seminário
estadual avaliando a política de assistência, e uma das grandes coisas é ver como é que essa PEC dos gastos, do teto dos gastos, como é que ela implica, como é que ela restringe, como é que ela tem impactado a política de assistência, como a de mais outros. Igualmente, é marco histórico na avaliação de políticas públicas do Brasil, no Brasil que nós vivenciamos hoje, que a gente considere a explosão do conservadorismo com expressão do fascismo. Tudo isso é contexto, que bem se revela no racismo, na discriminação de qualquer ordem. Assim é preciso saber como essa radicalização do conservadorismo, ela rebate nas políticas feministas, como é que ela rebate nas políticas étnico-raciais, como é que ela rebate nas políticas direcionadas à população LGBT, como é que ela rebate nas políticas para pessoas com deficiência. Esse é o nosso primeiro grande dilema. Como é que a gente vai fazer uma avaliação de profundidade que dê conta desse contexto, articulando com as trajetórias das políticas, articulando com a experiência das políticas. Um segundo dilema é justamente como nós vamos encarnar essa cosmovisão emancipatória que eu me referi, da avaliação em profundidade, com uma perspectiva contra-hegemônica, fundada na democracia, na afirmação de direitos. Como é que nós vamos encarnar isso no contexto do Brasil, do presente, dos últimos 3 anos, 2016, 2017, 2018, que é marcado pelo desmonte de direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos humanos. Nos governos petistas, ao longo da primeira década do século XXI e metade da segunda década, a nossa luta era pela ampliação de políticas públicas. Hoje, no Brasil do golpe, a nossa luta é pela existência de políticas públicas. Então, acho que isso aí é uma questão que nós temos que considerar. Assim, a nossa grande pergunta, o nosso grande dilema, e que nós temos que assumir como o fardo do nosso tempo histórico, por dizer pesares, é o fardo que nos cabe, é como fazer valer a cosmovisão democrática, republicana, contra-hegemônica e antissistêmica da avaliação em profundidade nesse Brasil em pedaços, em uma marcha autoritária marcada por práticas fascistas. Nós estamos a viver um momento singular da luta de classe, em que a ofensiva do capital é forte, colocando as forças democráticas, as forças progressistas na defensiva. Nós estamos a perder forças institucionalmente no campo das políticas públicas. Isso coloca para nós a exigência